Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área no seu Geocraft para mais um Geobaritando. Esse modelo aqui que tenta te ajudar de todas as formas a mandar muito bem numa prova ou tirar todas as dúvidas sobre geografia, beleza? Nesse vídeo aqui de hoje nós vamos estar falando sobre um assunto interessantíssimo. Vamos estar falando sobre movimentos separatistas na Europa e outros desafios que existem no continente, beleza? Vamos nessa. Olha, se você ainda não está inscrito aqui no canal, se você quer saber um pouco mais, quer ter acesso a outros conteúdos, não só esse aqui, por favor, se inscreva aqui, se puder dar aquela moral, compartilhar com a galera, vai ajudar bastante. Lembrando que outros conteúdos, outros materiais você também encontra aqui, ó, na nossa outra rede social, mapas mentais, resumos, dicas, para você mandar super bem em geografia, seja qual for o assunto. Vamos nessa, sem mais delongas, começando os trabalhos com a questão número 1. Olha só, qual foi uma das principais consequências da crise do euro? Então vamos lá, crise do euro, pegando ali aquele período de 2008, 2010, qual foi uma das principais consequências da crise do euro? Letra A, a unificação de todas as moedas europeias. Letra B, o crescimento econômico acelerado. Letra C, o aumento do desemprego e cortes em serviços públicos. Ou letra D, a saída da Alemanha da União Europeia. E aí, quando eu penso em crise do euro, lembrando que eu estou naquele contexto de crise imobiliária nos Estados Unidos, enfraquecimento da economia de alguns países europeus, qual foi uma das principais consequências? Foi a unificação da moeda de todos os países membros? Foi o crescimento econômico? Foi o aumento do desemprego e cortes em serviços públicos? Ou a saída da Alemanha da União Europeia? Letra C, o aumento do desemprego e cortes em serviços públicos. Você vai lembrar que alguns países, principalmente, saíram mais afetados dessa crise do euro, um período onde eu tive um endividamento público muito grande. Quem são esses países? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, os chamados PIGs. Então, na verdade, eu tenho uma crise imobiliária nos Estados Unidos, mas tem ao mesmo tempo, num contexto ali, uma crise econômica na União Europeia, sobretudo nesses países, que está ligada também ao endividamento público, porque eu tenho muitos investimentos em empresas, em bancos estadunidenses, mas também porque eu preciso considerar a saída de muitas empresas da Europa, final do século XX, início do século XXI, para a Ásia, para a África, na verdade, principalmente para o mercado asiático, onde o custo de produção é menor. Eu também posso considerar que a não adesão na moeda de todos os países membros dificulta um pouco as relações comerciais entre alguns países. Eu tenho um endividamento público muito grande também para manter aquele modelo de estado de bem-estar social, um estado que intervém muito nos aspectos sociais, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Então, um estado que investe em educação, saúde, moradia, principalmente para garantir uma qualidade de vida boa para a sua população, fazendo com que ela tenha mais condições aí para consumir, para um crescimento econômico, mas isso gera também um endividamento público, um Estado que gasta muito em setores públicos. E aí, para sair da crise, muitos desses países acabaram recorrendo à ajuda financeira da União Europeia e, para ter essa ajuda e recuperar as suas economias, esses países acabaram adotando políticas de contenção de gastos, políticas caracterizadas como austeridade, ou seja, cortaram investimentos públicos, cortaram empregos públicos, reduziram investimentos em saúde, educação. Isso gerou uma queda na qualidade de vida, um aumento do desemprego e muita insatisfação para o lado de lá. Tudo bem? Não por acaso eu vou perceber também que é nesse contexto aí de 2010, 2011, 2012, que eu vou ter também um crescimento da xenofobia, uma parte da população desses países, da Itália, da França, culpabilizando também a entrada de imigrantes para essa qualidade de vida que vai caindo um pouco nesses países. Tudo bem? Então, nessa pergunta aí, principal consequência, com certeza, o aumento do desemprego e os cortes em serviços públicos. Letra A, unificação de todas as moedas europeias? Não, você vai lembrar, por exemplo, que a Dinamarca, que a Inglaterra naquela época, não adotavam o euro, por exemplo, como moeda única. Crescimento econômico acelerado? Nem pensar. No momento de crise econômica, eu vou ter uma dificuldade, uma retração, na verdade, da economia. Saída da Alemanha da União Europeia? Na verdade, você sabe que quem saiu foi o Reino Unido, aquele movimento conhecido como Brexit, ou Brexit. Tudo bem? Questão número 2. O que são PIGs? Poxa, acabei de falar sobre isso, é para ver se você está atento. O que são PIGs no contexto da crise do euro? Letra A,
Um grupo de países altamente industrializados. Letra B, países que lideraram a criação da União Europeia. Letra C, países com dívidas elevadas e forte impacto na crise. Ou letra D, membros da OTAN na Europa. Bom, se na questão número 1 eu falei sobre crise do euro e agora eu estou falando de PIGS, isso já facilita. Você vai perceber que são países que foram afetados principalmente na crise do euro. E aí você vai chamar de PIGS porque são países que acabam dependendo muito da economia do bloco para tentar se recuperar a partir de uma política de contenção de gastos. Quem são esses países? Portugal, Itália ou Irlanda, você pode trocar, Grécia e Espanha, países que vão sofrer com desemprego, que vão sofrer com endividamento público. Então, letra C de crise. Tudo bem? Tranquilo? Se você já sabia essa, se você está tirando as suas dúvidas e puder dar uma moral, deixa um like aí ou comenta, beleza? Lembrando que no final do vídeo eu vou deixar uma palavra-chave para você participar daquele sorteio de uma garrafa especial aí, para você poder estudar com tranquilidade. É um pequeno brinde para você aí nos próximos dias. Beleza? Vamos nessa. Questão 3. Qual foi uma das principais causas da crise do euro? Então, o que contribuiu, o que provocou a crise do euro? Letra A, a criação de novas fronteiras. Letra B, gastos excessivos dos governos e endividamento público. Letra C, privatização das empresas europeias. Ou letra D, a entrada da Ucrânia na União Europeia. E aí, qual foi aí a principal causa da crise do euro? O que contribuiu para a crise do euro? A criação de novas fronteiras, ou seja, novos países entrando no bloco, os gastos excessivos dos governos e o endividamento público, as privatizações das empresas europeias ou a entrada da Ucrânia na União Europeia. Letra B, os gastos excessivos dos governos. Como eu falei, para manter esse estado de bem-estar social, muitos governos até maquiavam as suas contas, investiram pesado em infraestrutura, em educação, investiram até em mega eventos esportivos, como é o caso da Grécia. E aí, no momento de dificuldade, no momento de crise imobiliária nos Estados Unidos e também de crise que começa a surgir na Europa, eu acabo tendo esses países super endividados, não conseguindo se reestruturar economicamente. Tudo bem? Então, letra B de bola. Questão 4. Um dos desafios demográficos da Europa atualmente é: letra A, o crescimento acelerado da população. Letra B, o envelhecimento populacional. Letra D, o excesso de nascimentos, ou seja, uma taxa de natalidade altíssima. Ou letra D, a migração em massa de europeus para a Ásia. E aí, quando o assunto é população na Europa, o que você vai entender como desafio? Letra B, o envelhecimento populacional. Igor, como assim? Eu vou perceber que os países europeus eles vão apresentar um quadro de transição demográfica concluída. O que eu quero dizer com isso? Países que já alteraram a composição das suas populações e aí vão ter, por conta dessas condições de vida que nós citamos mais cedo, uma expectativa de vida elevada e uma taxa de natalidade, fecundidade cada vez menor. Até porque você vai considerar o seguinte, que essa população europeia ela é predominantemente urbana e a industrialização na Europa aconteceu há muito tempo. Então você acaba tendo uma população urbana, numerosa, preponderante, há muitas décadas. E aí você passa a ter elementos que vão contribuir para essa redução da fecundidade nas últimas décadas, como, por exemplo, uma maior participação das mulheres no mercado de trabalho, um maior custo de vida, um planejamento familiar, desenvolvimento de métodos contraceptivos. Então você vai perceber que a população europeia nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 70, ela vai apresentando uma fecundidade, uma natalidade cada vez menor. E com o avanço da medicina, os investimentos em saúde, acessibilidade, moradia, novos hábitos alimentares, o que você tem? Um aumento da expectativa de vida. Resultado, países como França, Alemanha, Itália sofrem, entre aspas, porque, entre aspas, eu já vou explicar, mas sofrem com esse envelhecimento populacional. Vamos explicar por que sofrem, entre aspas. Porque do ponto de vista social, do ponto de vista da pessoa que mora lá, eu sempre falo isso, não vai ser tão ruim uma expectativa de vida elevada. Isso significa que você tem uma boa condição de vida, que você vai viver mais em média, né? Claro que nem todo mundo vai atingir aquela idade. Mas, para a economia do país, você tem uma preocupação.
porque você aumenta os gastos com saúde, com o sistema previdenciário, ou seja, com as aposentadorias. Não por acaso você tem países como a França que vão reestruturando o seu sistema trabalhista, aumentando o tempo de contribuição para poder se aposentar. Então, preciso sempre considerar que na Europa, sobretudo na Europa Ocidental, eu tenho uma população cada vez mais envelhecida. Isso é uma preocupação, até porque futuramente eu começo a entender que a falta de mão de obra é um desafio também para essa população. Ok? Tranquilo? Próxima questão. A xenofobia é um problema na Europa atual. Por quê? Letra A xenofobia estimula a cooperação entre os países. Letra B, a xenofobia valoriza a cultura dos imigrantes. Letra C, a xenofobia reduz os conflitos sociais. Letra D, a xenofobia gera a intolerância e a rejeição aos estrangeiros. Por que a xenofobia é um problema? Lembra? A xenofobia ela vai ser um problema porque ela, letra D, porque ela gera intolerância e rejeição aos estrangeiros. A gente vai entender a xenofobia como aquela prática, aquela postura, aquele movimento caracterizado por práticas contrárias à existência, à permanência dos imigrantes. Ou seja, é um aumento da violência, é um aumento do preconceito com imigrantes, com refugiados que vão para a Europa. E não só na Europa. Eu lembro que a xenofobia ela acontece no Brasil, acontece nos Estados Unidos, infelizmente. Então são práticas caracterizadas pela aversão ao estrangeiro. Lembrando que no caso europeu, nos últimos anos, sobretudo após a crise do euro, você tem um crescimento de movimentos nacionalistas, mais conservadores, que vão muitas vezes associar os problemas locais à entrada dos imigrantes. Então, o discurso desses grupos que vão praticar a xenofobia, muitas vezes vão defender que o imigrante está roubando emprego, que o imigrante contribui para o aumento da violência, que o imigrante está modificando a cultura local, dentre outros pontos, ok? E aí você tem uma série de desafios para mostrar que, na verdade, essas práticas, esses discursos, eles podem estar equivocados, ok? Tranquilo? Então, respondendo a pergunta aí, a xenofobia aumenta, alimenta a intolerância, a rejeição, a violência contra os estrangeiros. O terrorismo tem impactado a Europa, principalmente por... Então, vamos lá. Letra A, causar insegurança e reforço nas políticas migratórias. Letra B, ser incentivado pelos governos locais. Letra C, aumentar a população estrangeira. Ou letra D, promover o turismo religioso. O terrorismo na Europa é uma realidade, está também ligado ao aumento da xenofobia, aumento da violência que existe no velho continente. Lembrando que essa prática do terrorismo ela não é tão recente assim. Você tem, por exemplo, movimentos separatistas, que é um assunto que a gente vai trabalhar mais para frente, que vão alimentar grupos que vão usar o terrorismo como instrumento de reivindicação para um movimento separatista, para a formação de um território independente. Agora, nos últimos anos, você tem aí um aumento de casos de terrorismo na Europa. E aí, por que isso é uma preocupação? Letra A, porque o terrorismo ele causa insegurança e muitas vezes ele causa um reforço nas políticas migratórias, até porque, como eu disse anteriormente, esses movimentos mais conservadores, nacionalistas, eles vão associar muitas vezes o terrorismo ao imigrante, sobretudo após o 11 de setembro nos Estados Unidos, onde você passa a ter um preconceito muito grande com os povos árabes. E aí, não por acaso, você tem discursos na Europa que vão atacar cada vez mais os árabes que vivem na região, no continente. Beleza? Ser incentivado pelos governos locais? Não, na verdade, o terrorismo ele vai impactar diretamente a sociedade, a economia local. Aumentar a população estrangeira? Não, não posso falar que o terrorismo aumenta a população, na verdade, e eu não posso direcionar apenas aos estrangeiros. Promover o turismo religioso? Não, também não. Questão 7. Qual região da Espanha é conhecida pelo forte movimento separatista? Letra A, a Galícia. Letra B, Madrid. Letra C, a Catalunha. Ou letra D, o Valência. Essa é fácil. Se você já respondeu, aproveita e bota um like aí, dá uma moral, comenta aí e me responda. Por que o fundo desse Geobaritando tem tudo a ver com essa pergunta? 5 segundos, tu consegue responder? O que tem a ver o fundo, essa imagem que eu coloquei aí, beleza?
com essa questão? Enquanto você responde, gabarito, a região da Espanha que é conhecida pelo forte movimento separatista é a letra C, a Catalunha. A Catalunha é uma região que apresenta ali uma formação de um grupo com identidade própria, com um idioma, com uma língua própria, melhor dizendo, com bandeira própria, uma nação que existe dentro da Espanha, na região Nordeste, que é a Catalunha, uma região extremamente rica, cerca de 18%, 20%, entre 18% e 20% do PIB espanhol é ali produzido na região da Catalunha, onde eu tenho a cidade de Barcelona, eu tenho muitas indústrias, atividades turísticas e uma grande comunidade, um povo que se identifica com os valores catalães. Ou seja, eu tenho uma nação que busca a formação de um território, que busca se formar enquanto um país soberano, que busca separação em relação à Espanha. E o maior expoente de representação da Catalunha talvez seja o quê? O Futebol Clube Barcelona, o time de futebol que carrega no seu uniforme a bandeira da Catalunha, como mostra aqui, ó, o escudo da imagem, o escudo do Barcelona, para quem ainda não identificou, aqui atrás eu tenho um torcedor do Barcelona, a braçadeira de capitão e o escudo do Barcelona, nessa cor aí amarelo e vermelho, representa a bandeira da Catalunha. E aí nos jogos do Barcelona, a torcida do Barcelona muitas vezes canta o hino da Catalunha. Professor, só a Catalunha na Espanha? Não. Por exemplo, você tem uma outra região da Espanha que também tem um movimento separatista fortíssimo. Só não está nessas opções. Falo daqui a pouquinho. Beleza? Vou falar agora. Pergunta 8. O que caracteriza o movimento separatista do País Basco? A busca por unificação com Portugal. B. A reivindicação de autonomia e identidade cultural. Letra C. A intenção de se unir à França. Ou letra D. A defesa da imigração internacional. Agora eu estou falando de uma outra região da Espanha, País Basco, onde eu também vou ter o povo basco com bandeira, com idioma, com língua, na verdade, a bandeira, com a língua própria, com valores históricos e chegando a formar um movimento que lutou pelo separatista com práticas terroristas. É bom lembrar, o movimento da Catalunha é um movimento pacífico, não pega em armas para lutar pelo separatismo. Já o País Basco, esse movimento basco, ele vai ter a formação do ETA, Grupo Pátria Basco Liberdade, que em alguns momentos vai acabar usando da força da violência para reivindicar o separatismo. Separatismo que tem como objetivo a reivindicação de autonomia e identidade cultural do povo basco. Beleza? Então a ideia é, vou me separar da Espanha e de parte da França para formar um País Basco. Para a galera que gosta de futebol, aconselho aí a acompanhar a história do Athletic de Bilbao, um time que joga o Campeonato Espanhol, que é da região basca e que só aceita no seu estatuto jogadores nascidos no País Basco. Tudo bem? É o time do Iñaki Williams, por exemplo, que é um fenômeno do futebol espanhol e que veste muito bem e representa muito bem a comunidade basca. Ok? Próxima questão. A Irlanda do Norte enfrenta tensões separatistas relacionadas a conflitos religiosos e políticos, divergências climáticas, disputas com a França ou economia baseada no setor primário. E aí? Quando eu falo da Irlanda do Norte, já vou dar um spoiler, uma parte da Irlanda do Norte, um grupo dentro da Irlanda do Norte que busca separação em relação ao Reino Unido, que defende uma associação, uma anexação à República da Irlanda. Por quê? No passado eu tenho a separação da Irlanda em relação ao Reino Unido, mas ainda assim a formação da Irlanda do Norte, que vai continuar fazendo parte do Reino Unido. O que está por trás desse movimento separatista? Divergência climática, disputa com a França, conflitos religiosos e políticos ou economia baseada no setor primário? Letra A. O que acontece? Essa parte da população da Irlanda do Norte, ela defende uma anexação, uma aproximação com a República da Irlanda. E aí por que isso tem a ver com a questão religiosa? Porque você tem uma disputa entre católicos e protestantes nessa concepção, ok? Católicos da Irlanda do Norte que vão ser muito mais voltados para a anexação à Irlanda, enquanto os protestantes da Irlanda do Norte vão ser muito mais voltados para continuar fazendo parte do Reino Unido. E aí, politicamente, o país vive essa problemática, essa tensão, que tende a se agravar nesses próximos anos com a saída do Reino Unido do bloco europeu. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Qual região da Europa foi anexada pela Rússia, gerando tensões internacionais?
A Rússia que está envolvida numa guerra atualmente com a Ucrânia. Mas qual é a região que foi adicionada pela Rússia? Letra A foi a Crimeia. Letra B foi a Catalunha. Letra C foi a Escócia. Ou letra C foi a Sardenha? Essa é fácil, né? Gabarito, letra A, Crimeia. Lembrando, a Crimeia era uma região que fazia parte do território ucraniano. A Ucrânia, que é vizinha da Rússia. Isso levou a uma tensão internacional. Toda anexação territorial é uma preocupação internacional, mas nesse caso eu preciso considerar que Ucrânia e Rússia fizeram parte da União Soviética e, historicamente, eu estou falando de dois países que apresentam populações com características em comum, muitas vezes características históricas, é claro. Então, o que acontece? Quando a Rússia vai disputar, vai defender a anexação da Crimeia, o governo ucraniano ele é contrário. Isso está ligado também a um movimento, em 2014, da Ucrânia que estava buscando, que estava se aproximando, melhor dizendo, da União Europeia. E aí, com a recusa da Ucrânia em entrar na União Europeia, eu tenho um aumento da tensão no país, e aí parte da população da Crimeia vai se identificar, vai defender uma anexação, uma aproximação com a Rússia. É nesse contexto que a Rússia, por si só, acaba defendendo também esse movimento. E eu tenho uma tensão entre Rússia e Ucrânia e a anexação por parte da Crimeia ao território russo. Lembrando que, nesse momento, eu vou ter um apoio da Rússia também aos rebeldes da Crimeia, ok? Questão 11. O que tem motivado muitos migrantes a buscarem a Europa? Letra A, baixos salários e faltas de serviços. Letra B, clima tropical e praias. Letra C, conflitos, pobrezas e busca por melhores condições de vida. Ou letra D, interesses em estudar línguas latinas. Você ficou meio tranquilo, as alternativas te ajudam, né? Letra C. Mas cuidado, por quê? Vamos lá. Baixos salários e faltas de serviços. Você já provavelmente percebeu que muitos desses imigrantes que chegam à Europa recebem baixos salários e vivem em situações muitas vezes precárias, com muitas dificuldades, como, por exemplo, muitos trabalhadores informais que vão morar na França, na Irlanda, na Itália. Sim, na verdade, muitos desses imigrantes são absorvidos no mercado de trabalho desses países de destinos em setores onde você exige uma menor qualificação, ou muitos caem na informalidade, então não tem leis trabalhistas respeitadas, até porque muitas vezes a documentação dificulta que tenham esses direitos assegurados. Sendo assim, é comum você perceber uma vida difícil para alguns dos imigrantes, para muitos desses imigrantes. Lembrando também que quando eu tenho uma migração qualificada, quando eu tenho, por exemplo, um jovem brasileiro qualificado, fez doutorado, mestrado, enfim, foi convidado a morar na Europa para trabalhar numa empresa. Então, vamos supor, o cara morava aqui no Rio de Janeiro, foi convidado a trabalhar na Peugeot como um projetista. Esse tipo de imigração não é o mesmo do que eu estou trabalhando, não. Quando eu tenho essa mão de obra qualificada sendo convidada, indo para a Europa, para os Estados Unidos, eu dou um outro termo aí, eu falo que é uma fuga de cérebros. Mas voltando, em geral, esses imigrantes buscam a Europa tentando encontrar o quê? Melhores condições de vida, emprego, oportunidade de uma vida melhor. E por que conflitos ali no início? Porque os conflitos são fatores repulsivos. Então, muitos desses imigrantes, sobretudo os refugiados, fogem dos conflitos que ocorrem em seus países de origem. Tudo bem? Questão 12. Um dos países europeus que mais recebe imigrante é a Polônia, a Alemanha, a Hungria ou a Bulgária? É só você analisar. Olha, na questão anterior eu falei que muitos procuram melhores condições de vida, oportunidade de emprego. Então, o que você vai associar muitas vezes? A qualidade de vida e o desenvolvimento econômico como fatores atrativos. Então, pensa, qual desses países tem uma economia mais consolidada, mais atrativa? Agora fica fácil. Letra B, a Alemanha. É legal considerar também que nos últimos anos a Alemanha ela vem adotando uma postura um pouco mais flexível, um pouco mais, vamos botar assim, empática, um pouco mais atrativa na recepção de refugiados e imigrantes, quando comparado a outros países do continente. Então isso favorece também o destino, a Alemanha como destino para muitos desses imigrantes. Outro fator que faz com que muitos imigrantes do continente africano e do continente asiático migrem para a Europa Ocidental é o fator histórico. Essas potências europeias, no passado, colonizaram esses continentes. Então, muita gente de uma ex-colônia acaba migrando para a antiga metrópole, até por uma questão de
maior facilidade na adaptação, maior relação cultural. Então, não é incomum você ter também muitos imigrantes de antigas colônias nesses países, como a França, com muitos senegalenses, por exemplo. Outra situação importante para você considerar é que a Europa, após a Segunda Guerra Mundial, ela passa a adotar uma postura muito atrativa de europeus da Europa Oriental e de alguns asiáticos para a reconstrução do seu território, dos seus territórios. Então eu tenho um contexto aí que vai fazer com que eu tenha uma imigração mais intensa a partir dos anos 70 para a Europa, em virtude da recuperação e da reconstrução dos países. Questão 13. Qual desafio a Europa enfrenta com o aumento do número de imigrantes atualmente? Letra A, o crescimento do PIB, isso é um desafio. Letra B, a expansão territorial. Letra C, um desafio é a pressão sobre os serviços públicos e tensões sociais. Ou letra D, a redução das desigualdades regionais. Analisando as alternativas, qual desafio a Europa enfrenta atualmente com o aumento do número de imigrantes? Letra C. Por quê? Com o aumento do número de imigrantes, eu tenho um crescimento populacional nesses países, eu acabo tendo uma pressão sobre os serviços públicos, então moradia, saúde, educação, segurança, eu tenho mais gente para atender. E tensões sociais, porque eu tenho também o aumento da xenofobia, tem o aumento da desigualdade, tem as tensões vinculadas ao desemprego. Então é um desafio receber e receber bem esses imigrantes e refugiados, ok? Lembrando que os refugiados eu trabalho como uma categoria diferente. Imigrantes você já associa a pessoas que buscam melhores condições de vida, empregos nesses países. Refugiados são aquelas pessoas que estão deixando seus países de origem devido a um processo de perseguição política, religiosa, étnica. Então eles estão buscando uma sobrevivência. Então o refugiado, ele é uma categoria especial. Ele está lutando pela vida dele, ok? O que muitos movimentos separatistas na Europa têm em comum? Letra A, o desejo de se tornar colônias novamente. Letra B, a rejeição à industrialização. Letra C, a união com os Estados Unidos. Ou letra D, a busca por maior autonomia política e preservação cultural. Essa ficou fácil, né? É só você associar o que o movimento catalão, o que a questão basca, o que a questão da Irlanda tem em comum. Letra D. Esses movimentos buscam, principalmente devido a essa necessidade e o reconhecimento de seus valores culturais, a necessidade de manutenção de seus valores, esses movimentos buscam a representação, a identidade, a constituição de uma autonomia, de um território próprio para a sua nação. Ok? Questão 15. Uma consequência dos desafios demográficos para a Europa é o aumento da natalidade, o crescimento do desemprego entre os jovens, a superpopulação nas zonas rurais ou a estabilidade total da região. E aí? Enquanto você pensa, vou falar para você o seguinte. Palavra-chave. Deixa eu pensar aqui. Movimento catalão. Beleza? Vou repetir. Palavra-chave, movimento catalão. Você vai botar aqui nos comentários e depois conversa comigo. Valeu? Nesse caso, uma consequência dos desafios demográficos para a Europa é letra B de bola. Valeu? Crescimento do desemprego entre os jovens. Galera, vou ficando por aqui. Quero agradecer você por ter participado. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, qualquer um dos assuntos trabalhados aqui, pode botar nos comentários que eu estou aqui à disposição para te ajudar. Valeu? Grande abraço, bons estudos. Tchau, tchau.